Olá, alunas e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e hoje nós vamos falar, mais uma vez, sobre os povos africanos, dando ênfase ao povo hebreu. Vamos lá? Vamos começar falando da monarquia, O último juiz hebreu teria sido Samuel, que no final do século 11 a.C. decidiu inaugurar a monarquia hebraica. A explicação para o surgimento da monarquia está relacionada com o enfraquecimento de assírios, e dos egípcios. O enfraquecimento desses povos permitiu que outros povos se colocassem como ameaça aos hebreus, como os amoritas, e os moabitas, além dos filisteus. Dessa forma, surgiu a necessidade de uma liderança forte e a monarquia, com nomeação de um rei, foi a saída encontrada para garantir a proteção do povo hebreu. A monarquia hebraica teria 3 grandes reis. O primeiro foi Saul, de 130 a 110 a.C., seguido por Davi, de 110 a 970 a.C., e Salomão, talvez o mais conhecido aí dos reis hebraicos, de 970 a 930 a.C. Os destaques da monarquia hebraica são as conquistas militares, que foram realizadas ali por Saul no primeiro reinado, Embora a grande conquista militar dos hebreus tenha sido realizada no reinado de Davi por volta de 1000 a.C. A cidade de Jebus, que era a capital de Jebuseus, foi conquistada e renomeada como Ir-Davi. Não se sabe se a conquista de Jebus deu-se por meio de uma campanha militar ou por meio de um golpe palaciano, por meio de um golpe de Estado. Atualmente, nós conhecemos essa cidade como Jerusalém, a famosa cidade de Jerusalém está sempre aí em disputa. Davi, ele idealizou o Templo de Jerusalém, que seria um lugar sagrado para os hebreus, mas quem realizou efetivamente a construção desse templo foi o rei Salomão, que era o filho de Davi. O reinado de Salomão, por sua vez, é considerado um período de grande prosperidade para os hebreus, uma vez que eles gozavam de um comércio próspero, uma grande segurança, garantida pelos exércitos hebraicos. Tem aí um mapa, dos reinos de Judá e Israel, vocês observem aí. Em 1722 a.C., os assírios conquistaram o reino de Israel. E em 1586 a.C. foi a vez de Judá, ser conquistada pelos babilônicos. E aí os hebreus retomaram, a Canaã somente em 1539 a.C., quando os persas derrotaram os babilônios. A gente observando aí o mapa, a gente observa que a história dos hebreus, ali nessa antiguidade, ali no Oriente Próximo, era uma história que ela estava em constante movimento, Você tinha a formação dos reinos, a fundação das cidades, e essas cidades estavam sempre sendo tomadas, por povos inimigos, as guerras eram muito constantes. Então, existia pouco, houve aí na história dos hebreus alguns períodos de paz, mas no geral eles eram sempre períodos conturbados, de ataques por outros povos. A religião dos hebreus, O judaísmo é o nome da religião dos hebreus, que foi o primeiro povo, o judaísmo, o primeiro povo ocidental, chamado ocidental, a crer num Deus único. Esse Deus era Yahvé, ou no português Jeová, que era o criador do universo. O livro que conta a trajetória do povo hebreu é chamado de Torá, E ele corresponde a uma parte da Bíblia, que é o Pentateuco, Compõe, junto com outros livros, o Antigo Testamento, são 5 primeiros livros, da Bíblia ali no Antigo Testamento. A Torá, ela é lida até hoje nas sinagogas, local de culto do judaísmo, onde é guardada, cuidadosamente dentro de uma arca, O líder religioso dos judeus chama-se o rabino, e ali eles realizam a leitura da Torá com todos os rituais praticados até hoje. Um símbolo importante do judaísmo é a estrela de Davi, de 6 pontas, desenhados nos escudos dos guerreiros do rei Davi, A gente observa aí a bandeira de Israel, que foi o Estado, criado em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, após o Holocausto dos judeus lá pelos nazistas, a gente tem a criação do Estado de Israel, unificando ali, tornando o povo judeu novamente um povo com pátria, com território. E a gente observa aí na bandeira do Estado de Israel
a estrela de Davi, que é um dos grandes símbolos religiosos dos judeus. Uma das festas religiosas, né, mais tradicionais do calendário judaico é o Pesach, né, a passagem, né, que é um nome hebraico para a Páscoa, né? Nela se comemora a libertação dos hebreus do cativeiro egípcio, né, liderado por Moisés. A gente tem aí essa espécie de castiçal, né, que é um símbolo tradicional dentro do judaísmo ortodoxo também, e é muito usado, né, nesses períodos festivos, né, como a Pessach, o Hanukkah. Agora vamos falar um pouco da diáspora, né? Depois do reinado de Salomão, o reino de Israel ele se enfraqueceu e foi dividido em dois reinos, como a gente viu aí no mapa, né, Judá e Israel. E esses dois reinos, né, ele foi conquistado por uma sucessão de povos, né? Primeiro pelos assírios, depois pelos caldeus, depois pelos persas, depois pelos macedônicos e finalmente pelos romanos lá no processo de expansão do Império Romano, né? Até a formação final. A conquista, né, pelos caldeus, por exemplo, ela resulta da primeira destruição do templo e na escravização dos hebreus lá na Babilônia. A segunda destruição do templo, ela acontece durante o domínio romano, uma vez que os hebreus nunca aceitaram, né, a presença romana, né, e constantemente se rebelaram, né. A questão também dos romanos serem politeístas, né, e os judeus já há muito tempo, né, um povo monoteísta, então existiam grandes choques culturais. A procura pela independência dos hebreus, né, teria sido um dos grandes assuntos da Palestina durante os tempos de Jesus, né, e acredita-se, né, que sua traição, né, foi pelo fato de que ele não quis aderir, né, a uma revolta contra os romanos. Os conflitos contra os romanos, né, transformaram-se em guerras conhecidas como guerras romano-judaicas, né. O Templo de Jerusalém passou pela sua segunda destruição em 70, né, depois de Cristo, e a repressão romana contra os judeus na Palestina foi tão grande que os hebreus começaram a fugir da região, né? E essa fuga, ela recebeu o nome de diáspora. Aqui a gente começa a perceber aqui o processo de fuga, né? Essa diáspora, quando os judeus começam a abandonar ali a cidade, as terras onde hoje é Jerusalém, né? E partir para outras partes do mundo. A partir daí, a gente tem, né, durante muitos anos, né, até a Era Moderna, né, 1948, antes da criação do Estado de Israel, a gente tem o povo judeu, que ele tem um ethos, ele tem uma etnia, ele tem uma cultura, ele tem uma história, ele tem um mito fundador, né, ele tem elementos ali que tornam ele uma nação, mas ele torna-se um povo sem pátria, né? Durante muitos anos os judeus foram, né, um povo sem pátria, até esse processo, né, da criação do Estado de Israel, né, e o retorno, né, gradativo deles, né, muitos que estavam fora em outros países, voltando, né, para o que hoje é ali a cidade de Jerusalém, onde hoje se forma o Estado de Israel. Vamos entender, quando a gente fala dos hebraicos, né, dos hebreus, a gente fala muito da Bíblia, então vamos entender um pouquinho. A Bíblia é uma fonte histórica, né? Como a gente disse aqui, os hebreus eram um povo, né, da antiguidade de caráter seminômade, né, que estabeleceu eles na região de Canaã, né, formando lá um grande reino para si. E aí grande parte da trajetória desse povo, ela pode ser encontrada nos textos bíblicos do Antigo Testamento, e isso nos remete à questão, né, se a Bíblia pode ser considerada um documento histórico. E a resposta para esse questionamento é sim. A Bíblia é uma fonte histórica. No entanto, né, isso não significa dizer que tudo que consiste nesse livro religioso é automaticamente encarado como uma verdade histórica pelos historiadores. Existe todo um trabalho realizado por eles para se chegar a uma conclusão do que é verdade histórica, que é a narrativa mitificada, né? É importante lembrarmos também que a Bíblia não é a única fonte histórica referente à história hebraica. Existem outras fontes, né? Principalmente oriundos de trabalho arqueológico, né? Mas, de toda forma, né, a Bíblia serve como uma fonte histórica, né, em algumas passagens. É importante a gente perceber que na antiguidade existem muitos povos que se pegam ali em mitos fundadores,
E a gente tem aí a atualidade dos hebreus, né? A expulsão dos palestinos, né, deu início a uma série de conflitos pela terra, né, que se estende até a atualidade, né, tornando difícil o processo de paz na região. Atualmente, né, a região ela é foco de muitos conflitos, né? E a razão disso, principalmente, né, é a disputa, né? Porque antes da criação do Estado de Israel, a gente tinha ali os povos que permaneceram, né, principalmente os palestinos, a incidência de alguns judeus que permaneceram na região, e depois da criação, né, você tem esse movimento de retorno, né, e aí os povos que continuaram, que permaneceram ali, né, tiveram que dividir seu espaço, seu território, e essa disputa ela dura até hoje, né. Agora vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. A Páscoa, né, na cultura do povo hebreu, está relacionada com a conquista de Canaã, a terra prometida, após o cativeiro dos hebreus na Babilônia. Letra B, a unificação do reino de Israel após o conturbado período gerado pelo cisma das 12 tribos hebraicas. Letra C, o êxodo, inicialmente liderado por Moisés, após a permanência de mais de 400 anos dos hebreus no Egito. Letra D, a sucessão de Davi como rei dos hebreus, após a conquista de Jerusalém aos cananeus. E letra E, a resistência, né, oposta pelos judeus após a anexação da Judéia por Roma. Resposta certa é a letra C, né? O êxodo, inicialmente liderado por Moisés, após a permanência, né, de mais de 400 anos da permanência dos hebreus, né, e algum período aí como escravo lá no Egito. Vamos à próxima questão. A cultura hebraica, marcada por um profundo senso de religiosidade que perpassou sua arte e sua literatura, deixou raízes profundas em toda a Europa e, por extensão, na civilização ocidental. Por que foi responsável pelo desenvolvimento do, letra A, ateísmo, letra B, cristianismo, letra C, judaísmo, letra D, budismo ou letra E, maometismo? A resposta certa aí é o judaísmo, né? Uma das grandes religiões ocidentais do mundo, né? E a primeira religião ocidental que cultua, né, um único Deus. Por hoje é só, né? Obrigado pela companhia. Para assistir a essa aula e ter acesso aos demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula.